Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje está frio aqui. A gente está bem agasalhado. Analogia, do grego analogia ou analogia, que significa também proporção, é um processo cognitivo de transferência de informação ou significado de um sujeito particular, que é a fonte, para outro sujeito particular, que é o alvo. E também pode significar uma expressão linguística correspondendo a este processo. No sentido mais específico, analogia é uma inferência ou um argumento de um particular para outro particular, em oposição à dedução, indução e abdução, nas quais pelo menos uma das premissas ou conclusão é geral. A palavra analogia também pode se referir à relação entre fonte e alvo, que pode ser não necessariamente uma similitude, como na noção biológica de analogia. As analogias têm uma forma de expressão própria, que segue o modelo A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, disse que os patins estão para o patinador, assim como os esquis estão para o esquiador. Há uma correlação, não? Ou seja, a relação que os patins estabelecem com o patinador é idêntica à relação que os esquis estabelecem com o esquiador. Normalmente, as analogias são fluidas e uma análise mais detalhada poderá revelar algumas imperfeições na comparação. Afinal, esquiar e patinar são atividades parecidas, mas não são exatamente iguais. Mas há uma correlação entre elas. A analogia tem um papel muito significativo na resolução de problemas, tomada de decisão, percepção, principalmente da realidade que nos cerca, né? E tem relação com a memória, criatividade, né? Isso é importante, emoção, explicação e comunicação, geralmente por meio de tarefas básicas, como identificação de lugares, objetos e pessoas. Por exemplo, a linguagem analógica específica engloba exemplificações, comparações, metáforas, símiles, alegorias e parábolas, mas não metonímias. A analogia é importante não só na linguagem diária e senso comum. Isso a gente vai ver aqui. Provérbios e expressões idiomáticas podem fornecer exemplos de aplicação, mas também na ciência, filosofia e correspondência. Também na ciência, na filosofia, né, nas artes e nas atividades humanas. Porque os conceitos analógicos, eles são realizados a partir de associação, comparação, correspondência, metáfora, semelhança e similitude. Tudo isso se relaciona ou está relacionado com a analogia.
Então, a partir desse breve resumo, eu quero afirmar que a analogia é uma prova clara de que o universo é geocêntrico, uma vez que aquilo que é observável é tanto o limite quanto o padrão para a construção ou criação de coisas e a experimentação, né, a realização de experimentos que revela a verdadeira ciência. Por exemplo, né, vejam só, nós temos aqui um relógio analógico, certo? Relógio analógico, ele não é digital. O relógio é um mecanismo que surgiu com a observação dos elementos constitutivos da nossa realidade, que registram o passar do tempo e das estações. Esse relógio ele tem um datador aqui, mostra o dia do mês, certo? E temos, né, os luminares, né, na Terra plana. Ela funciona assim: existem os luminares, o Sol e a Lua, e temos também as estrelas. E a palavra de Deus afirma a respeito deles o seguinte: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, ou no firmamento, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, porque ele brilha mais, maior em brilho, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, ou seja, no domo. Colocou no domo, no firmamento, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Esse trecho da Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versos 14 a 18. Pois bem, aqui temos um relógio analógico. Ele contém todos os elementos básicos que demonstram e representam de maneira palpável, de forma analógica, a realidade na qual vivemos, em termos do governo das estações e do tempo que medimos. Bom, então temos aqui, vejam só, a representação da Terra plana. Isso aqui é a representação da Terra plana. Então, todo mundo que usa um relógio analógico tem essa representação da Terra plana em seu pulso, né? E ele acha que não, que estamos num globo, né? Então, com a invenção do relógio digital, né, o tempo deixou de ser essa coisa observável que é possível registrar através de um mecanismo, né, que imita o que acontece na realidade. E no relógio digital, o tempo passa a ser uma grandeza, eu diria, abstrata, né? Mais irreal, que tem tudo a ver com as teorias aí da relatividade, teoria da evolução, teoria quântica, etc., né? Então, é uma grandeza destituída de
contato com a realidade, o relógio digital aqui que eu estou falando, né? Bom, então temos aqui as 12 horas, né, de cada período, temos aí as 12 horas de cada período do dia e da noite. E temos também, e claro, né, temos também do período intermediário entre eles. A tarde para o dia, são 6 horas, né? E a madrugada para a noite. Né? Não, perdão. A tarde, né? A tarde é 6 horas que antecedem a noite. E a madrugada, 6 horas que antecedem o dia. É isso que eu quis dizer. Bom, então, entre o dia e a noite, há esse período aí, né? De 6 horas. E temos também a borda da Terra. Vejam só. Aqui nesse relógio, a borda, né? Gira, né? A borda da Terra plana está girando. Né? Que é justamente a Antártida. Né? É esse anel, né, de gelo. Né? Esse anel que protege a Terra, segura o mar, né? O que protege a Terra é o domo. Vejam só, temos o domo. Temos a borda, temos o domo. E temos o ponteiro maior, que representa justamente o Sol. E o ponteiro menor vai representar a Lua. E o ponteiro dos segundos representa as estrelas, que elas giram, né? Que giram em conjunto com o domo. Certo? Então temos toda a representação aqui em uma analogia, né, do circuito aqui dos luminares, né, das estrelas, a proteção do domo, a borda da Terra, né? Praticamente, de modo prático, isso é ciência, vejam só. Né? Então, foi construído mediante a analogia, é possível, né? Foi possível construir algo prático. É o conhecimento prático, vejam só. Isso é ciência. É a ciência que se transformou em técnica. Né? E a gente usa todo dia. Tem gente que não consegue sair seu relógio de pulso, né, no braço. Eu sou uma dessas pessoas. E então, este é apenas um exemplo de que a nossa realidade foi criada para que, mediante a analogia, possamos construir toda a espécie de coisa que nos permite criar tecnologia. Vejam o avião. O avião é uma analogia com o voo dos pássaros e a sua sustentação também, né? Temos aí os planadores, né? O helicóptero é uma analogia com o voo dos pássaros que pairam no ar e também uma analogia com insetos, né? Determinados insetos. As lentes de uma câmera, como essa aqui, né, tem uma analogia com o olho humano, com os olhos. Né? Tem o obturador, ele é como se fosse, né, ali a pupila abrindo, né, para, tem dá para regular a entrada de luz, etc. Então é uma analogia com o olho humano. Né? E o disco de vinil, né, ou CD, também é uma analogia. É uma analogia com a limitação, né, e diversidade da realidade na qual vivemos. Porque toda a informação de que precisamos para desenvolver qualquer coisa se encontra justamente nos limites da Terra em que vivemos, da Terra plana, imóvel, e ela tem limite, né? Limitada por um domo, né?
Então, a nossa realidade, toda a nossa informação cabe aqui, né? Então, tem aqui a informação que precisamos, ela é limitada, de certa forma. Então, estou aí tentando explicar um pouco o que a analogia tem a ver com a verdadeira ciência. Bom, no que diz respeito a essa ideia da analogia, temos que a própria palavra de Deus ensina em Hebreus capítulo 8 que existe um tabernáculo celestial e que este é o verdadeiro tabernáculo. Todo o tabernáculo construído na época de Moisés é uma figura, é uma analogia do verdadeiro tabernáculo. E uma analogia do verdadeiro tabernáculo, onde os israelitas prestavam culto, que era uma figura e sombra das coisas celestes. Bom, em Hebreus fala assim, ó. Em Hebreus está escrito: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Isso se referindo a Moisés. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. As figuras das coisas que se acham nos céus. Então, o tabernáculo, tudo ali que contém, está dentro do tabernáculo, são figuras de coisas que se encontram nos céus. Então, aí está a analogia, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então vimos aqui, e provamos pelo texto bíblico, que todo o tabernáculo construído na época de Moisés é uma figura, uma analogia do verdadeiro tabernáculo, e que os israelitas prestavam culto, que era uma figura e sombra das coisas celestes. A nova Jerusalém virá do céu. A Jerusalém terrena é símbolo da Jerusalém espiritual e verdadeira. Isso prova que Deus revela a realidade espiritual mediante a analogia com o mundo físico, O tabernáculo celestial é a nova Jerusalém. Esse é o tabernáculo original de Deus, o verdadeiro tabernáculo que está sobre a terra. É a cidade de Deus e da verdadeira igreja, composta por todo aquele redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, imolado na cruz pelos pecados do mundo, e que receberá glória e honra da parte de seus eleitos, e cujo nome será adorado nos céus, na terra e debaixo da terra. E todo joelho vai se dobrar, mesmo dos ímpios, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa
a analogia também, ela se encontra na oração do Pai Nosso, naquela parte que fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que demonstra existir apenas dois reinos: o dos céus, que é a morada de Deus, e a terra, a morada dos homens. A vontade de Deus se realiza onde está o seu reino. O seu reino é o lugar onde reina a sua vontade. Segundo as palavras do próprio Cristo, o primeiro passo para o restabelecimento de seu reino na terra é o arrependimento. Marcos 1,15, né? Arrependei-vos, porque está perto o reino de Cristo. Cristo, o reino de Deus, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele ia andando e falando isso, né? Quer dizer, o reino de Deus encarnado ali em Cristo, né? O reino de Deus na terra começa dentro de um coração arrependido, portanto. Então existe uma estreita ligação entre o reino de Deus e a vontade de Deus, já que o céu é a plenitude do reino de Deus. Então no céu se realiza a plenitude da vontade de Deus. Tal plenitude da vontade de Deus vai ocorrer justamente quando se cumprir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21. Fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Essa nossa terra plana, né? Essa terra, como nós conhecemos, aqui diz que ela vai passar, né? E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Vejam só. Serão povos de Deus, né? Então cada um ali com a sua identidade, mas adorando o Deus verdadeiro. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então esse texto aqui, ele me emociona porque o amigo meu, pastor, ele leu esse trecho lá no túmulo do meu pai, né? Quando ele estava sendo sepultado. Então é uma esperança que nós temos, né? E essa nova Jerusalém, né? É a cidade celestial, que será a morada de todos os santos, a noiva de Cristo. E será o lugar que Cristo está preparando para o seu povo. Durante o milênio, a nova Jerusalém aparentemente irá pairar acima da terra e será morada de todos os crentes durante a eternidade. Então, é um pouco desse estudo aqui, essas verdades que eu quis deixar aí para vocês. É muito interessante, viu? Então nós vimos aí que todo o conhecimento está aí disponível aos homens para que, né, descubram, através dessa comparação, através da analogia, né, as coisas, né, que o próprio Deus deixou para que pudéssemos descobrir e desfrutar. Espero que tenham desfrutado
desse estudo. E continuem com o canal escatológico. Fica a dica.